Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Kwame Andé, é Carol. Bom dia a todos, todas e todes. Já vim trazendo algumas línguas que têm muito a ver com a costura que a gente vai fazer, passando pelos territórios, então falando um pouco do Bom Dia em Tupi, o Bom Dia no Iorubá. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse evento muito importante, provocativo, reflexivo, com mulheres tão inspiradoras para mim e com certeza muito inspiradoras para vocês também, que estão atuando com experiências bem diversas, muito em ambientes, em territórios distantes entre si, mas que se conectam numa metodologia que estão desenvolvendo, uma metodologia de design criativa e coletiva que está fortalecendo as comunidades e que está desenvolvendo novas narrativas para a moda. Eu vou falar um pouquinho das minhas convidadas. Então, Carol Barreto é criadora do conceito moda ativismo, que une moda e ativismo político. Sua pesquisa e criações abordam temas como raça, gênero e ancestralidade. É autora do livro Moda Ativismo, Quando a Moda Encontra a Luta, pela editora Paralela, São Paulo, 2024, e reconhecida por usar o vestuário como ferramenta de transformação social. Carol tem seu trabalho exposto em diversos países e é uma voz importante nas discussões sobre estética e resistência. Zinzi de Brouwer é diretora criativa, escritora, fundadora do Estúdio Palha, onde artesãs guiadas por saberes matriarcais entrelaçam ofício e design em narrativas inovadoras de moda que cultivam solidariedade, cura e bem-estar. Seu trabalho já percorreu diversas plataformas, desde revista como a Vogue até o Palácio de Buckingham. E Zinzi constrói pontes entre a academia, a indústria e as práticas criativas, unindo-as em prol de justiça social e ambiental, nutrida por vivências junto às comunidades nativas e indígenas. Em 2015, cofundou Stories of Near, o primeiro estúdio de previsão de tendências dedicado ao continente africano no mapa global da moda. Zinzi, vamos então começar a adentrar e mergulhar nesses territórios. Você é fundadora do Estúdio Palha, que está baseado nos Países Baixos e em Moçambique, e está desenvolvendo uma metodologia criativa coletiva que coloca as comunidades artesãs do Sul Global no centro do diálogo, né, conectando a moda, o design e o artesanato. E conta para a gente como que é essa ferramenta, como que é essa metodologia criativa e de que forma ela transforma, ela pode ser um vetor de transformação da moda. Obrigada, Júlia. Obrigada, Carol. Eu vou falar em inglês, que é um bocado mais fácil para mim. Então, espero que toda a gente consiga entender, mas acho que alguém ia traduzir. First of all, I just want to take a moment to recognize everybody in the room and also just thank both of you for being by my side physically, but also all those that made it possible for me to be here. For me, it's very emotive because I was born in Mozambique. I was born during the Civil War. And to be at this location in Rio de Janeiro, in this museum, I want to also just take a moment to feel those that are not here, those whose shoulders we stand on, whose wisdom permeates through our being, through our ancestry, our DNA, our corporal embodiments, and what they speak of as we walk the streets, as we navigate these spaces.
and also what a privilege it is to be in these spaces, which for me teaches me the responsibility I have to, much like all the speakers have been talking about, and what we're all doing here is paving new ways and really building, trying to build from an old system, but sometimes realizing we can't do that. We have to kind of break that system, and we're all navigating different ways to do that. So thank you. So going back to your question, like you said, a bridge maker, and I think that's always kind of been the invocation of my work. I've been working with communities of the Global South, predominantly in Mozambique, but other countries in the continent of Africa as well. And really fostering spaces of care, so ways that we can see each other, just like we are here witnessing each other's stories, being touched by each other's stories. Ultimately, fashion, design, craft serve as vehicles for connection. And I think after many years and many positions I've had in the industry, from high-end labels to really being in the production sites in Indonesia and in China, it's been a long road to discovering that, of course, the sense of expression and creativity is fundament in fashion and design, and especially the themes that we're discussing. But it's really about witnessing. It's really about senses of belonging. Where do we belong? Who are we part of in such a rapid, because it's not just a system, it's a rapid world. And when I work in Mozambique, when I'm with the women, when I'm with the matriarch, and I guess women that carry a lot of stories, a lot of trauma as well, we try to create spaces for healing. You ask me about methodologies, and it's all about the connection with the land. It's all about what are we acquiring? How are we even stepping on the soil so gently with our heels, planting seeds, to planting seeds that are in our hearts, and kind of this multi-dimensional layer of working on craft, on fashion, but that it extends so much further than that. And ultimately is not about that. That is the innate expression of something very real, very wise, very heavy also, because I live in Amsterdam mostly because my daughter is 7 and she goes to school there, so we don't travel as much anymore. But I spent the last 10 years traveling a lot in the continent, and I've lived in Mozambique. I grew up there, I was born there. And to understand from a Western perspective that we cannot romanticize post-colonialism. And often this happens because we see so much beauty, and there is so much beauty, no doubt. There's amazing stories and designers that I've seen. I even told Julia yesterday when we were talking, people who I've seen behind the sewing machine with this dream and now are showing at Paris Fashion Week. And of course, that is marvelous. But when I'm in Mozambique and I'm off-grid, we are in a place without electricity, without water, and we're working intensively on craft as a way of communicating with one another, it touches on so many other fundaments. And I was telling Julia yesterday as well, most of my time when I'm working in Mozambique, I'm spending taking care of the women, making sure they are well taken care of, that they are seen, taking them to the clinic, taking them to all kinds of places that they need in order to be there, presencing. And that's important for us to realize. In order for us to be in our gifts, in our power, in our magic, we need to create the conditions to do that. When I look at the ecological empathy that people have with the land and how much respect they have with the land, at 6 a.m. I will go buy the vegetables from the Mashamba. In Mozambique we call Mashamba, which are the vegetable gardens. And there is Senhor Luís, who is the Mashambeiro,
And he is telling me, no, don't pick the basil just like that. We have to first ask it for reverence, and we need to ask it for permission, and then we pick the basil. So it's little things like that really inform us. It's the dialogue that we have with the land that is so inspiring. For instance, the earrings that I'm wearing today is from a community group of South Sudan. And it's a beautiful project that I'm so blessed to be involved with, that because of these beads, the tribes are able to recognize where they're from. And just this little notion that means so much in this context. So that's kind of what we're constantly bringing in, spaces where we can just be, spaces where we can talk without language often. It's a lot of laughter. It's also a lot of crying, a lot of connection with one another. I mean, it's been 10 years. So that just goes to show, we talk about fast fashion, and I'm here working with these people for 10 years, and still there's so much to uncover, so much to do. A gente está falando aqui de pisar suave sobre a terra, o Krenak fala sobre isso também. E essa conexão que Zinzi vai trazendo para o território, e a gente vai vendo, a Day Molina falou sobre Bell Hooks, e a Bell Hooks fala da importância da gente ir sistematizando, né, e teorizando as nossas práticas, né, e levar isso para a academia. E eu lembrei de Carol Barreto, que está fazendo isso de uma forma muito importante, né? E trabalhando a afro-brasilidade também, enquanto conceito, nas várias expressões, né, da nossa cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse conceito, de como que ele se relaciona com a moda, como que ele determina e transita pelas várias dimensões, né, da cultura. Bom dia a todas as pessoas. Uma honra estar aqui. Gratidão pelo convite. Escutar essa fala inspirada e inspiradora de Zinzi antes de mim, e com a mediação de Júlia, movimentar tantas questões, né, que a gente precisa tratar para pensar a nossa vida, a nossa condição de humanidade, né, como resgatá-la, na verdade, que eu acho que é o grande desafio para pensar meio ambiente, pensar natureza, pensar clima, né, o quanto a gente se entende como pessoa humana e o quanto a gente compreende humanidade na diferença, né? Temos uma notícia muito importante essa semana, que é o livro Moda Ativismo, indicado como finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. No Shea, entendeu? Dia 27 de outubro, a premiação acontece aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, temos aí, convoco todas, todos e todes para uma campanha. Né? Tem um júri, mas a gente sabe, né, que a nossa força aí, o nosso axé compõe. Né? Então, eu falei logo disso porque eu já estava aqui tão inspirada que eu sabia que eu ia esquecer. Então, esse livro, né, que é um recorte de 70 páginas da minha tese de doutorado, que tem 70, né, que fala sobre uma indagação ainda com pouca resposta, né? Que é você entender qual é a relação entre moda e racismo, ou quer que eu desenhe. Então, desenhei, fotografei, fiz análises diversas, está lá. Né? Mas aqui vocês vão encontrar uma parte da metade desse trabalho, onde eu decido, né, principalmente ali naquele ano de pandemia, 2020, a gente lidando com o espelho da finitude diariamente, né? E aí é quando eu decido escrever em primeira pessoa, falar como converso em casa, né? Na mesa de café da manhã, de almoço de minha avó, falar com a minha comunidade, né? Através da linguagem que eu me reconheço, né? Numa tentativa de uma linguagem poética e provocadora, né? Para que a gente possa, de fato, pensar e agir, né, a partir da nossa responsabilidade, cada pessoa, a partir da sua posicionalidade, que é o que a gente chama nos estudos de gênero e feminismos, né, de lugar de fala, lugar de existência. Então, moda ativismo como um ateliê escola,
né, que forma, a partir do compartilhamento de oportunidades, né, a partir do entendimento de que sem a possibilidade de uma prática, né, de uma prática reflexiva que alia factivelmente ética e estética, né, não há processo que a gente possa reconhecer beleza sem entender quais são os processos que resultam naquela imagem, naquele produto, naquele artigo científico. Né? Eu estou docente da Universidade Federal da Bahia há 14 anos. Né? Antes disso, começo a dar aula em design de moda no ensino superior aos 26 anos, ou seja, né, não sei nem mais fazer essa conta. Né? E uma produção, né, uma proposta metodológica de pensar arte, moda, né, política, que vem desde a minha origem, né, em Santo Amaro da Purificação, Recôncavo Baiano, né, aprendendo ali, caminhando naquela rua, né, ao lado de minha mãe, que é uma mulher preta retinta, e quando eu perguntava, mãe, por que lhe trataram assim? É racismo, minha filha, porque eu sou preta. Né? Então, a gente tem nomenclaturas e conceitos que são muito recentes e acessíveis, né, para que a gente possa construir um letramento racial de gênero, né, de orientação afetivo-sexual, dentre outros marcadores sociais das diferenças. Né? E eu vinha conversando ontem, né, com algumas amigas, aí, desde ontem que a gente está aqui nessa cidade, já produzindo o conteúdo, né, que a gente vinha compartilhar aqui, o quanto pensar esses marcadores sociais das diferenças é essencial para que a gente possa compreender não relações raciais, mas hierarquias raciais, que fazem com que a gente olhe aquela pessoa, né, de corporalidade diferente e entenda como menor, como menos humana. Então, se a gente não se entende natureza, não se entende coletividade, como pensar meio ambiente, como pensar sustentabilidade? Né? A tese completa está disponível no repositório da Universidade Federal da Bahia e, atualmente, né, estou fazendo pós-doutorado na EASH, na USP, no Departamento de Têxtil e Moda, né, junto ao Instituto Sustex de Tita, né, professora Francisca Mendes, e aprofundando essa reflexão sobre metodologia do design, processos artísticos e sustentabilidade, né, pensando as ancestralidades como, de fato, né, as nossas ancestralidades africanas, afro-brasileiras, indígenas, né, e que lidamos diariamente com a natureza, nos entendendo parte. Né? Zinzi falou muito sobre compreender pertencimento, origem, né? Dessas lágrimas e risos que são compartilhadas. Então, a proposta principal do ateliê Escola Modativismo é que a gente consiga compreender que vida, arte e trabalho não se separam, né? Que nós somos inteiras com as nossas subjetividades, né? Com todas as crenças, todas as formas de nos desenhar no mundo em qualquer lugar. Né? De fato, destruindo a noção do universal, do geral, que é branco, cis, hétero, magro, letrado, urbano, cristão e bípede. Então, vamos colocar imagem, corporalidade, né, no que a gente estuda e no que eu dou aula no Departamento de Estudos de Gênero, sobre marcadores sociais das diferenças, e o corpo não participa. Essa matéria biopsicossocial não está lá. No campo da arte contemporânea, né, e com trabalhos recentes e importantes como curadora, né, a arte têxtil participa se o corpo não está lá. Né? Então, qual o problema daquilo que a gente, de fato, opera no cotidiano, como pessoas numa sociabilidade que é funcional, a cadeira é para sentar, a roupa é para vestir, né? Então, exatamente criticando o conceito de arte que eu estudo, né? Como graduei em literatura, letras com inglês. Então, aprendi ali que a arte, para ser reconhecível e validada, ela precisa ser gratuita e inútil. Né? Ou seja, eu não posso ter discurso, intencionalidade nem funcionalidade. Né? Então, o quanto tem de branquitude hegemônica nesse conceito, por isso que eu escolho, né, cunhar e conceituar modativismo, né, para marcar o campo da funcionalidade como um campo de resistência para a nossa existência. Essa corporeidade. Essa corporeidade que está trazendo esses saberes estético-corpóreos, né, que a
Nilma Lino Gomes fala, e essa tecnologia social que está no território, né? E você está aqui com um trabalho no território de Jardim Gramacho, um bairro do município de Duque de Caxias, que abrigou o maior lixão da América Latina durante 36 anos. E esse trabalho está sendo feito num projeto, né, daqui, da IUCA Brasil, com o apoio do Consulado dos Países Baixos, e está envolvendo a comunidade, está envolvendo as jovens lideranças locais, apresentando essa moda como esse lugar de intercâmbio cultural, e também fazendo com que essas inteligências que estão nesse corpo, né, se conectem com a moda enquanto vetor para a criação dessas roupas a partir dos resíduos, né, e sendo criada, dando vida a essa coleção. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Yeah. Thank you for that question. It's been so beautiful. Monique and Lena are here. They're part of the project. And I mean, just from being welcomed in their space, and probably you as Brazilians know this already, but I just want to enunciate how special it is, the warmth that this culture holds, this warm embrace of just, yeah, very familiar, of course, coming from Mozambique, but also something I really miss living in Amsterdam. And this bem-estar, right? That it's so implicit, it's so natural, and I don't take that for granted, but I want to just say how special that is. And it's interesting to find that special because I think that's how we should all be communing with one another. So thank you for that. It's been incredible to. You mentioned Bell Hooks, and Bell Hooks wrote a lot about marginalized spaces, right? So we find ourselves in this marginalized space, and Bell Hooks speaks on the power of being at the margin, because in the center, we know it all, we've done it all, it's too much already, right? And these systems that you speak of, these oppressive systems that keep perpetuating, that keep us caged, that's not where we're going to find the answers. So to work with this youth group has been so valuable because for me, of course, I want to share all my knowledge and especially what's going on in the African continent because it's so inspiring. Designers really looking at deep forms of artisanship and the value of that, but also the techniques that stem from such heritage and traditions that are so valuable. But next to that, for me, it was also very important to show them that here we have an opportunity to radicalize a space. We're being given time and space. So let's take that and let's be really radical about that. And let's really own that. So what does that mean? What is that dream that I don't dare to speak of? What kind of difference do I really want to contribute in this world? And I think that's ultimately what we were pushing for. And it's beautiful. It's beautiful to know their stories, to know where they're coming from. But we had a lot of talks about, but we cannot be defined from our past. We're also here to build new systems, new ways of making and doing. So take up that space and be it, become it. And I think that was really beautiful to feel. Next to that, I think, of course, a lot about the communities that I work with, and most of them, the women, at least in Mozambique, they're Tonga, so it's the Tonga tribe. And there is that same sense of caring for one another. In Southern Africa, we have the term Ubuntu, which probably many of you know. But Ubuntu, which is I am because we are, in its essence mean that my well-being is tied to your well-being, right? And so what does that actually mean? What does that really mean when we are in the same space? And what are we honoring? So for me, it was beautiful to
honor, to keep honoring, to keep listening, to keep, I mean, this is the formation of caring for one another, is to really listen to what do we have to say and how can I honor you in that space. So to push for their creativity is beautiful, and I watched them really develop their creations, and we went through natural resources and materials and being inspired by the land and, of course, all the beauty that surrounds us here in Brazil and particularly Rio, but also what kind of inspirations, what kind of, when we talk about radical spaces, we go beyond the imagination. We dream the unimaginable dream. So I think that was beautiful to see, and then in their sketches and when they were wearing the clothes, and I mean, it went down to so many details, and it all formed so much bonding, right, between us, and it was great. Thank you so much. Então, a gente está falando dessa moda e desse corpo que traz, né, todo o território, que traz essas conexões, esses saberes, e o design, a metodologia, ela, na verdade, ela não está apartada de nada disso, ela é uma facilitadora disso, né? E moda ativismo tem tudo a ver com isso. Quando você conceitua e traz moda ativismo como um processo criativo decolonial, queria que você falasse um pouco sobre isso enquanto metodologia e de que forma, quando você puxou no começo, a gente entendeu o que é o racismo, a gente dá nome, né, ao que acontece na nossa vida cotidiana, né, de que forma esse conceito, essa metodologia, ela pode libertar, né, os territórios do racismo, as explorações relacionadas ao trabalho feminino, né, e de que maneira ele subverte o ecossistema da moda. Maravilhosas. Tem 1 minuto ali, mas é 1 minuto de silêncio, né? Que a gente tem que sentir essas falas todas, entendeu? Já dei logo o baile aí no tempo, né, gente? Que a pessoa, a professora, do jeito que fala, para falar em 1 minuto. Ai, gente, muita coisa boa, né, aqui nesse evento para a gente sentir primeiro, né? Porque é do sentir que a gente pensa e não o contrário, né? No livro Moda Ativismo, assim como na tese e na minha prática, eu proponho 2 categorias analíticas mesmo, científicas, né? Que é a intelectualidade mental e a intelectualidade manual, né? A partir da compreensão de que a minha mão cria aquilo que está reverberando, vibrando no meu corpo inteiro, né? Além de ter tido o privilégio de crescer no Recôncavo Baiano e de experienciar, né, ao longo da minha vida e até hoje, todas as práticas mais sofisticadas de resistência antirracista, né, na minha sociabilidade. Né, sou uma pessoa de axé, sou iniciada como EQED no candomblé, né, e uma experiência que tem me ensinado a ser humana. Né, uma experiência radical, né, de humanidade, né, num sentido, de fato, de honrar, reverenciar, né, aquilo que foi construído antes sequer que eu pudesse pensar em existir. Né? Então, são mais de 20 anos de trabalho, eu acho que eu já posso contar 25. Né? Meu primeiro desfile foi em 2000, entrando numa faculdade de letras e já entendendo moda como texto, né? Vestuário como linguagem, como discurso, né? E formada em letras e hoje atuando no Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, né? No campo de Gênero, Cultura e Linguagem, eu tive a possibilidade de criar o primeiro componente curricular sobre moda e ativismo do mundo. Né? Moda, ativismo, processos criativos decoloniais é um componente curricular. Então, eu vou voltar para Aruanda, né? Para o AIE, para o Orum, né? No AIE nós estamos. E alguém vai ter que ministrar essa coisa aí, né? Polêmica, que é modativismo. Entendeu? Então, vão ter que estudar para dar essa aula, porque tem um código de uma disciplina. Então, pensar moda e ativismo, né, da prática a um projeto de sociedade, né, na atualidade estamos trabalhando, né, eu e um outro pesquisador, Vinícius Alves, na construção de um projeto de especialização em ativismo, diversidade e inovação. Então, ser a primeira em várias coisas, né, nos demanda uma série de responsabilidades para além do nosso tempo,
né, para se pensar um projeto de sociedade onde, de fato, possamos pensar, agir, sentir, desejar e construir coletivamente. Eu sou mestre e doutora em cultura e jamais estudei um conceito de cultura para além de Muniz Sodré, que fala exatamente cultura como modo de pensar, sentir, desejar, não necessariamente nessa ordem, que, de fato, pudesse ser respeitável a mim e extensiva à minha comunidade. Então, pensar metodologia a partir dessa perspectiva é, primeiramente, provocar um modo de formação política, sem pensar quem somos, literalmente de onde viemos para onde vamos, que não é só um jargão, mas sem nos situar politicamente, a gente não tem como compreender o que é metodologia do design, o que é pesquisa em arte, porque eu crio a partir de algum lugar, e sem reconhecer o meu olhar, e como ele está sempre atrelado e compartilhado com a minha comunidade, e que para isso eu preciso, repetindo, reverenciar e referenciar a minha comunidade e a minha ancestralidade. E é algo que está bem complexo, Dai? Porque a gente tem a possibilidade de honrar e de visibilizar isso, mas, no meu caso, como uma mulher negra, de axé, qual é o limite? Até que ponto eu posso negociar o segredo? Isso. Eu precisei me iniciar, numa religião de matriz africana, no candomblé, tendo um cargo para manipular determinados elementos que não são somente objetos. Eu preciso pedir agô, eu preciso pedir licença para tocar, e estar presente ali com o meu corpo e me preparar para aquilo. Então, penso metodologia do design de sustentabilidade nessa perspectiva, assim como na fala de Zinzi, assim como nas provocações de Júlia, nos provocando no sentido do sentir e da vibração antes do percurso metodológico que eu tenho escrito, que eu tenho testado, que eu aplico no meu trabalho como artista, mas o que vocês vão encontrar aqui, e também escutaram aqui nessa fala, finalizando, é muito mais uma provocação para que a gente venha para aqui, para que a gente possa existir fora dessa intelectualidade mental colonizada, que faz a gente ver, faz a gente não conseguir nem se enxergar, porque quem é de fato o hegemônico em representatividade, nunca tive perto, espero não estar, e que seja preso. Beijos. Eu queria agradecer demais todos vocês, a vocês duas que me inspiram, e a gente poder falar aqui dessa moda que é poética e transformação, pertencimento e da necessidade da gente sentir, o sentir pensar, que vem da cosmovisão andina, dos nossos povos originários, e que mais do que resistência a gente precisa de existência para continuar nosso trabalho. Obrigada, Catu.